Gravando. Bom dia a todos. Então, hoje a gente tem nossa 8ª aula. Hoje o nosso encontro nosso tópico vai ser falar sobre os métodos de resistência, né? Hoje sobre o método contínuo. O seminário vai ser apresentado, então, pela Ruane Cardoso Nolasco e o Giancarlo Tigg. Essa vai ser uma primeira parte da aula. Hoje nós vamos ter um segundo momento da aula, na qual vai ter um tópico especial apresentado por mim, que a gente vai estar falando hoje sobre a variabilidade da frequência cardíaca. Então, vai reproduzir o vídeo, a gente vai ter essa primeira parte, depois a gente debate sobre a aula e entra na segunda parte sobre esse tópico especial. Me chamo Ruane e juntamente com meu colega... Olá, bom dia, me chamo Ruane e juntamente com meu colega Jean, nós vamos falar sobre os métodos de resistência contínua. Bom, nós pesquisamos então na literatura o conceito de resistência. Não sei o que aconteceu. Tu vê, tá carregando mesmo. Será que é lá na origem? De repente, testa um outro videozinho aí na tua internet, só para ti ali ver se está rodando. Literatura, o conceito de resistência. E segundo o autor Ozolin, ele diz que há a capacidade de realizar uma tarefa física por um tempo prolongado em uma determinada intensidade, mas evitando a fadiga. Deixa eu ver aqui, gente. Eu vou rever aqui como é que tá a minha conexão. Peço desculpas. Só porque a Ananda que coordena hoje, né? Tô sacaneando. Ai, ai, ai. Ananda, a tua conexão é boa? Não quer tentar por ti? Ali? Já o autor Wenck, desculpe se eu estou falando... Eu vou esperar um pouquinho, gente. Espera aí, deixa eu dar uma olhada aqui na minha conexão também. Não sei se eu fiz alguma coisa. Não, tá no cabo ainda. Tá tudo certo. Não, olha que estranho. Tinha saído. Dá uma confirmada. Tá pedindo para conectar de novo. Acho que é a minha conexão. Mas isso é até um problema, né? Mas vamos lá. Vamos ver. Vou voltar de novo, gente. Vamos lá. Vamos ver se agora vai. Olá, bom dia. Errada a pronúncia. Ele diz que não é apenas a capacidade física, mas olha só, é importante a gente observar que ele também fala que a capacidade psíquica do atleta para realizar uma tarefa física. Então, o quanto é importante também, não só o físico, mas toda a questão psicológica do atleta. Mas então, o que seria o método de resistência contínua? Segundo Antônio Carlos Gomes, ele diz que é a execução prolongada do exercício sem modificação do ritmo. Então, tu permanece por um longo tempo sem modificar entre uma intensidade maior e uma intensidade menor. Não, na verdade, ela se mantém sempre no mesmo ritmo. Também pode ser controlado pelos parâmetros da frequência cardíaca, concentração de lactato e velocidade média que o exercício foi executado. O volume, então, ele é controlado pelo tempo de duração do exercício ou metragem total da atividade. Então, segundo Platonov, desculpa aqui também, ele diz também que esse método de treino, ele melhora do aperfeiçoamento da resistência de velocidade
E Pereira e Borges, eles concordam com o autor anterior, mas eles também acrescentam que também ele é aumento do consumo máximo de oxigênio e melhora do sistema cardiovascular. Bom, esse método também de treinamento, ele proporciona um desenvolvimento significativo proporcional ao nível de treinamento. Então, o nível de treinamento que eu tenho, a frequência de treinamentos que eu faço, eu vou melhorar conforme eu vou treinando. Porém, ele é inversamente proporcional ao longo dos anos de vida. E até coloquei aqui em vermelho, porque o treinamento gradual faz com que a pessoa tenha uma maior probabilidade de manter a prática e melhorar a performance e evitar lesão. Então, acho que é importante sempre a gente enfatizar isso para o nosso aluno, que é importante ele ir de forma gradual, ele não querer avançar em etapas, porque isso, então, faz com que ele consiga se manter na atividade e evite lesão. E evitar lesão também, né? A gente sabe que se ele mantém lesão, ele vai ter que parar por um longo tempo. Então, a gente quer manter o nosso aluno saudável, bem, para que ele consiga manter a prática. Então, é importante sempre enfatizar que melhor não é ir rápido, mas ir devagar e conseguir se manter na atividade. Bom, mas quais são as modalidades esportivas para aplicar o método de resistência contínua? Então, são os esportes cíclicos. É aqui que ele se mantém, como a corrida, o ciclismo, natação, remo e canoagem. Então, aqui a gente vai conseguir ver bem o método de resistência contínua bem aplicado. Porém, os esportes intermitentes, em alguns momentos, poucos, mas em alguns momentos a gente até consegue observar também Porém, os esportes intermitentes, em alguns momentos, poucos, mas em alguns momentos a gente até consegue observar também esse tipo de método aplicado, como no futebol, basquete, handebol, rugby e no hóquei no gelo. Bom, o método de resistência contínua, então, ele é dividido entre uniforme extensivo e uniforme intensivo. E o que diferencia um e outro? Apenas a intensidade. Bom, os métodos de resistência contínua extensivo, então, ele tem uma duração de média de 30 a 120 minutos, ou seja, de 30 até 2 horas. E o VO2 máximo, ele fica entre ali 45% e 60%, próximo do primeiro limiar ventilatório. Então, como que seria aqui? Aqui o nosso volume seria maior e a nossa intensidade menor. Então, o volume, né, seria ali o tempo. Então, o tempo, ele é mais extensivo, né? Porém, a intensidade dele é menor, para que ele consiga se manter por todo esse tempo. Já o intensivo seria, então, o VO2 máximo ali entre 80% e 90%, próximo do segundo limiar ventilatório. Isso teria uma duração de 15 a 30 minutos. A gente consegue ver que o volume, ele diminuiu. Então, a duração é menor, mas a intensidade, então, ela é maior. Então, consegue se manter numa intensidade maior porque o volume diminuiu. E sempre é importante, então, a gente observar aqui também que a frequência cardíaca, ela vai mudando conforme o indivíduo vai treinando. Também vai ocorrendo modificações. Então, agora, iniciando a minha parte do trabalho, que nesse momento aqui eu resolvi falar um pouquinho da resposta aguda de lactato sanguíneo a diferentes protocolos de treinamento com peso, que trata de treinamentos convencionais, no caso, treinamento de força com exercícios de séries e o treinamento resistido de circuitos. Esse aqui é o objetivo do estudo, procurar a relação entre o lactato sanguíneo e os tipos de treinamento resistido, né? Então, o estudo procura uma relação entre os dois tipos de treinamento que eu já citei. O treinamento de circuito, que no artigo se denomina T-Circ, contra o exercício de séries fixas, denominado treinamento convencional. Os dois protocolos trabalharam a 60% de um RN em todos os exercícios, né? Então, no treinamento convencional, trabalhamos o primeiro supino reto, o segundo cadeira extensora unilateral, back terceiro, mesa flexora quarto, pula e alto quinto, leg press 45 na sexta, e em sétimo a remada horizontal, e em oitavo a panturrilha no hack.
No treinamento de circuito, o intervalo foi uma pausa de 5 segundos para alternar entre as estações de circuitos e de 300 segundos em cada uma das 3 passagens pelo circuito. O número de repetições dos mesmos exercícios de circuito por vez e o intervalo da pausa entre as séries foi de 180 segundos e o número de repetições por série foi 12. Então, aqui nesse slide a gente consegue ver os resultados do estudo, né? Da pesquisa. Como a gente pode ver na figura 1, a gente tem a comparação das passagens aqui e da concentração de lactato nos minutos 1, 2 e 3. Como vocês podem ver, no segundo minuto a concentração de lactato foi um pouco mais intensa. E aqui nessa imagem aqui, a gente consegue ver que nas séries o acúmulo de lactato foi um pouquinho maior nos membros inferiores. Só para finalizar aqui, segundo esse estudo, houve uma discrepância dos resultados, que a intensidade das repetições que variam entre 10% até 90% de um RM nos exercícios do leg press 45 e do supino reto pode gerar algumas alterações. Então, e para fechar aqui, para concluir o estudo, uma análise mais específica da tendência de resposta do lactato sanguíneo aos diferentes protocolos de treinamento com peso seria uma melhor demonstrada por um protocolo de treinamento reconfigurado com exercícios envolvendo uma quantia semelhante de massa muscular. Então, os participantes teriam que ter a mesma quantia de massa muscular e treinar mais ou menos na mesma intensidade. E para a segunda parte, eu resolvi falar um pouquinho do efeito dos exercícios sobre os níveis de HDL, colesterol HDL. Nessa primeira parte aqui, o estudo de Kelly, que é um casal em 2009, e Hayashiro em 2012, avaliaram que não houve diferenças significativas no aumento do colesterol HDL durante o treino resistido. No caso, eles fizeram somente no treinamento resistido sem incluir VO2 max. Não tinha essa variável no estudo deles, então não houve uma coisa muito significativa. Mas Kelly, em estudo de 2004, 2005, 2006, como vocês podem ver nesse slide, eles mostraram que a associação de VO2 max e o aumento de colesterol HDL, de acordo com a intensidade, favorece o indivíduo. Ou seja, maiores intensidades durante o treinamento resistido tende a ter o aumento do HDL, que é o nosso colesterol bom. E aqui, voltando para falar do Hayashiro, ele observou diferenças nos níveis de colesterol HDL ao combinar o treino aeróbico com o treinamento resistido. Então, basicamente, Hayashino e Kelly casal, eles têm a mesma linha de estudo, porém, e a Kelly tem um estudo de 2004, 2005 e 2006, já tinha comprovado que o VO2 e HDL tem uma grande relação com o treinamento resistido. E aqui nesse estudo de 2009, que foram 2 estudos diferentes no mesmo ano, que ele excluiu a variável do VO2 max, e eles comprovaram que não houve diferenças significativas no aumento do colesterol. Então, são 2 estudos que acabam sendo bem opostos, assim. Então, acho que é isso. Aqui são as nossas referências de treinamento esportivo e os artigos que utilizamos. Muito obrigado. Feito. Bom, né, eu vou começar então parabenizando a dupla, né? Acho que os slides de vocês estavam muito bonitos, assim, a gente teve ali um pouquinho de problema ali na transmissão, mas não sei se foi só para mim, eu tive um pouco de dificuldade de escutar ali a fala do Jean. Foi só para mim? Para mim também. Vocês também acharam um pouco, assim, no passado, assim, eu tive um pouco de dificuldade até de acompanhar um pouquinho a lógica do raciocínio. O que eu vou sugerir, né, para os próximos grupos, né? Então, se vocês, na hora depois de gravar, vocês olharem a edição, né, dar uma olhada, e caso tenha ficado, né, com alguma
ruim, assim, um certo comprometimento. Às vezes a gente está gravando e o ruído externo está muito grande, então, assim, né, tentem gravar novamente, né? Então, assim, porque a gente acaba perdendo um pouco na qualidade da informação. Eu realmente me senti ali na parte do Jean um pouquinho prejudicada, até na compreensão ali do que ele queria nos trazer. Mas, né, coloco mais como uma atenção para as futuras apresentações, para a gente estar ajustando e refinando essas pequenas coisas. Trazendo, então, para avaliação, né, da aula, né, da apresentação do seminário do grupo, né, eu acho que a parte ali de conceitualizar, de botar os conceitos, né, eu achei bem legal essa certa introdução, porque é uma parte nova que a gente está começando a estudar, que são os métodos de treinamento, né, a gente saiu lá daquela parte dos princípios do treinamento, e conceitualizar passa a ser importante, né, para que a gente entenda sobre o que a gente vai falar, né. Acho que quando ela colocou ali a questão, né, de parâmetros para estar monitorando esses treinamentos de resistência ali, então, assim, baseado em que eu vou estar prescrevendo, né, então eu vou poder estar utilizando frequência cardíaca, posso estar utilizando percepção de esforço, posso estar utilizando percentuais de velocidade máxima, né, relacionadas a um teste máximo, ou o próprio percentual de VO2 máximo. Então, assim, são estratégias, né, que a gente está, que a literatura nos traz como uma forma da gente estar periodizando e prescrevendo de forma correta esse treinamento. Ela também traz na fala ali, a Ruane, sobre a importância de fazer uma progressão adequada, né, tentando evitá-la no futuro lesões, né, sobrecarga excessiva, possível desistência do treino. Então, assim, mostra também coisas que a gente vai falar no futuro, né, da importância de estar periodizando. E, além disso, né, tá monitorando, né, e aí, daqui a pouco eu vou querer trazer um pouquinho, o Tarta me permite compartilhar uns slides? Tá. A questão, quando a gente fala, então, desse método contínuo, né, a gente traz muito, e a nossa mente vem muito o esporte cíclico, né, então pensa no corredor, pensa no ciclista, mas, claro, a base do treinamento para esse tipo de esporte, principalmente de longa duração, vai ter sempre muito desse componente do treinamento contínuo. No treinamento acíclico, como também foi muito bem abordado, ele também vai fazer parte, mas aí, como a gente conversou lá um pouco na aula anterior, mais no período de base, mais no período de ganhos de capacidades mais gerais, não tão específicos às modalidades, mas, né, também entra, né, às vezes, como um componente que vai fazer parte do treinamento, né, dentro da periodização, muito mais linkado a um período de base. Posso compartilhar, Tarta? Ok. Ali, quando a Ruane nos traz ali né, a divisão, né, desse aeróbico contínuo, né, que ele está, né, dividido, então, em intensivo e extensivo, né? Ele está relacionado, eu só vou abrir para a tela cheia. Então, ele está muito relacionado aos limiares, né? Então, o primeiro limiar ventilatório, né? Então, abaixo do primeiro limiar ventilatório, eu vou estar trabalhando nessa zona mais subaeróbica, né? Mais subaeróbica. E dentro vamos dizer assim, entre o meu primeiro limiar e o meu segundo limiar, aqui nessa zona aeróbica, aqui que eu vou estar dividindo entre extensivo e intensivo. Uma característica de um treino mais extensivo, eu vou estar mais próximo do meu primeiro limiar ventilatório. Enquanto numa característica de um treino contínuo mais intensivo, eu vou estar mais próximo do meu segundo limiar ventilatório. Mas o que aqui por que eu quis trazer esse slide, trazer essa um pouco mais pontual? A gente sabe que o ponto desse segundo limiar, que passa a ser a zona, né, importante para a gente entender aonde eu tenho a minha zona de transição entre a minha zona aeróbica e anaeróbica, ela é muito individual. Então, conhecer esse ponto do segundo limiar ventilatório passa a ser um ponto importante para que eu possa realmente estar prescrevendo de forma mais correta e mais fidedigna essas zonas de aeróbico intensivo ou extensivo, visto que, dependendo do nível de treinamento que o indivíduo tiver
eu posso ter um segundo limiar muito mais próximo do meu máximo, e isso é uma adaptação ao treinamento aeróbico, enquanto um indivíduo mais destreinado pode apresentar esse segundo limiar ventilatório, às vezes muito mais afastado, né, dessa minha capacidade máxima, desse meu VO2 máximo, ou dessa minha velocidade máxima atingida num teste máximo de esteira, vamos dizer assim, como um exemplo. E aí eu trago o próximo slide, né, que o Tata até brincou que eu já ia ter falado disso em algum ponto, né, que uma das formas fáceis hoje da gente estar avaliando esse limiar ventilatório, esse segundo limiar ventilatório, é a partir do ponto de deflexão da frequência cardíaca. Então, num teste máximo progressivo em esteira, monitorando a frequência cardíaca de 10 em 10 segundos, eu vou, né, conseguir criar um padrão de um gráfico. A gente aprende lá nas aulas de fisiologia que a frequência sobe de forma linear, né, conforme eu aumento a intensidade num teste progressivo. Mas o que se viu, né, que o Cancone estudou, é que ele não apresenta essa linearidade o tempo inteiro, que chega um momento, então, que vai apresentar um ponto de deflexão, né? Então, se a gente observar aqui e for traçar uma reta, a gente observa que tem um ponto ali que ele deixa de seguir, ele segue crescente, mas ele tem uma certa deflexão nessa curva. Esse ponto de deflexão, então, né, Concone mostrou que ele está associado, então, a esse ponto do segundo limiar ventilatório. Então, eu consigo, através de um monitor cardíaco, e aí, claro, uns mais sofisticados, outros menos, né, que de repente eu posso linkar com um aplicativo e olhar depois, mas se eu não tiver eu estiver do lado do aluno na esteira, eu vou ali de 10 em 10 segundos, né, conferindo e anotando, e depois eu crio esse gráfico, eu consigo, então, chegar, né, nesse ponto de deflexão, e aí eu vou estar realmente conseguindo entender essas zonas de transição para estar prescrevendo esse meu treinamento contínuo, né, de forma realmente mais fidedigna. E aí eu vou estar ajustando a individualidade, né? Aí vamos voltar para os princípios, né? Individualidade biológica, cada um vai ter um primeiro limiar e um segundo limiar específico. Quando eu prescrevo sobre o máximo, e aí a gente... eu vou dizer, é melhor prescrever sobre o máximo do que não prescrever, né? Então, assim, se eu não tiver essa ferramenta, né? Ok, eu vou prescrever sobre uma frequência cardíaca máxima, é uma estratégia, mas a gente tem que entender que vai estar surgindo um componente de erro, porque eu não entendendo onde está o ventilatório, eu posso estar incutindo nesse erro de pensar que estou fazendo um extensivo e posso estar numa zona de aeróbico intensivo, né? Dependendo do indivíduo. Nesse sentido, Tarta, tu quer... Oi, por favor, pergunte. Olha só, tá, olhando o gráfico ali, né, tempo por frequência, se eu estivesse fazendo esse teste com o meu aluno, em que tempo, mais ou menos, eu iria aumentando a velocidade ali da esteira, só para poder complementar, assim? Eu acho que tu seria pode... uma coisa contínua? Os testes progressivos, né? Testes de que em um minuto tu tiver um incremento, tu pode buscar um teste referenciado na literatura, né? E existem vários testes, né? Seriam os mesmos testes de avaliação de capacidade máxima, né? De VO2 máximo, que poderia estar usando protocolos já estabelecidos na literatura. Muito hoje se estuda a progressão de minuto em minuto, né? Então, tu também precisa entender a capacidade desse aluno. Então, quando tu vai para atletas, né, os testes de capacidade máxima, eles devem ter uma duração entre 8 a 15 minutos no máximo. Se eu fadigo o meu aluno antes de 8 minutos, eu tenho, né, eu não consegui chegar a fazer com que ele fadigou muito precocemente, né? Então, eu preciso, né, contempla-se que seja ideal é que dure, né, não menos do que 7, 8 minutos. Então, se eu começo com um aluno que ele é muito, vamos dizer, um aluno sedentário, numa velocidade muito alta, ele provavelmente não vai atingir os 8 minutos de teste para mim começar a entender, né, essas respostas, né, mais fisiológicas. Então, e também se eu tenho um atleta muito, né, com alta capacidade, eu também começo numa velocidade muito baixa, ele vai passar dos 15 minutos tranquilamente correndo. Então, eu tenho que ter esse ajuste da velocidade inicial, e existem estudos que mostram
ali, então, testes que começam com atletas já começando de 10, 11 quilômetros por hora, num teste progressivo de esteira, enquanto tu vai para testes, né, com populações de idosos, começando a 5 quilômetros por hora. Né? Então, assim, progressões de minuto a minuto passa a ser uma estratégia interessante, né, de tu estar trabalhando desde que tu, né, aí eu acho que precisaria pensar numa referência um pouco mais, né, buscar alguns estudos que trabalhem com testes máximos para te estar entendendo, talvez, a população, né, que tu vai trabalhar para fazer esse teste, e um protocolo que te seja embasado na literatura. Te respondi, Lorenzo? Respondeu. Muito obrigado. Carta, alguma coisa para complementar nesse... Não, é isso, só reforçar, né? É bem importante que, assim, uma coisa... Quando a gente vai treinar esses métodos contínuos, isso serve até para alguns intervalados, é melhor que a gente controle em base de limiares, né? Isso é melhor do que VO2 máximo, né? É como a Ananda falou, se tu só tem um teste máximo e tu tem que prescrever por ali... Ok, só que, de novo, é mais importante o conhecimento do que o equipamento, né? Só tu tem que estar muito atento e assim, aí tem literatura, por exemplo, para diminuir esse problema. Olha, eu sei que atletas de alto nível chegam a 90% do VO2 máximo no segundo limiar. O segundo limiar alcança ali em torno dos 90%. Se a gente tem um cara mais, vamos botar o outro extremo, um paciente cardíaco, a gente sabe que esse segundo limiar acontece bem mais abaixo, às vezes a 70% do VO2 máximo, muito a mais abaixo. Então, a gente tem que saber que quando vai trabalhar a 80 ali, que é metade, 70 a 90, né? Vai trabalhar 80%. Qual é o meu aluno? Se for um paciente, atenção, ele está trabalhando acima do seu limiar, do segundo limiar, né? Se tu botar 80%, porque o limiar dele é 70%. Se tu colocar um atleta, né, tu sabe que tu provavelmente está trabalhando um pouco abaixo desse limiar, né? É isso que a Nanda comentou. Aí vem um pouco da literatura e saber que esses limiares percentuais vão melhorando, né? Então isso também é outra coisa importante. Nosso aluno, quando tu pega um aluno, a gente estava conversando com o César, né? O César, quando começou a correr, provavelmente aqueles 80% da frequência cardíaca máxima era um ritmo muito mais anaeróbico. E ao longo do tempo, aqueles 80% se tornam mais oxidativo, mais aeróbico, né? Porque a gente sabe que isso é sempre predominâncias, né, em torno daqueles limiares, né? Então, é isso que o treinador tem que ficar atento. E, é claro, a dica melhor é assim, para resumir isso, se tu tens como fazer o Concone, né, o Concone, faça, por favor, porque é fácil para corredores, para esses grupos ali, não tem desculpa, né? O Cruel tem validado ele, inclusive, assim, se tu não tem nem esteira, né, tu faz a corrida estacionária. Se tu tem esteira, ok, faz com a esteira, porque tu tens a velocidade relacionada ao limiar, que isso é bom, é prático, né, para treino. Mas se tu não tiver, faz a corrida estacionária com frequencímetro, né? Então assim, só para dizer, tem poucas desculpas para a gente não usar em alguns contextos, né? Mas lembrando ainda que tem todo o conhecimento por trás para saber aplicar bem, né? É isso aí. Outra coisa que eu complemento também é a percepção de esforço, né? Então, hoje já tem estudos que mostram, né, os níveis de percepção de esforço relacionados ao primeiro e o segundo limiar. Então, eu posso não conhecer o segundo e o primeiro limiar, eu posso trabalhar simplesmente com a percepção de esforço e estar escrevendo a partir da percepção de esforço. Então, se eu tenho lá uma escala de Borg, né, de 6 a 20, eu sei que o meu segundo limiar se encontra ali entre 15 e 17, eu vou trabalhar com o meu aluno, e o meu primeiro limiar ali entre 11 e 13, eu vou trabalhar com o meu aluno dentro de uma percepção que se ajuste a essa percepção de esforço para mim estar prescrevendo. E uma coisa assim também que da questão do Concone, né? Então, assim, como uma das adaptações é o deslocamento desse meu segundo limiar mais próximo, né, ao meu máximo, eu também, com o período de treinamento, preciso também estar reavaliando e reajustando, né, essas cargas, né, para estar sempre colocando. Outra coisa também que me chamou a atenção ali foi a fala, né, então, assim, da importância também de entender que as adaptações, elas são físicas e psíquicas, né, e no treinamento de longa
distância, isso é uma característica muito forte, né? Tem uma mente forte para tolerar e para suportar, né? Então, determinado volume de treinamento, né? Carga de treinamento. E assim como a gente vai ficando com as adaptações físicas, né? Que vão te facilitando e vão te trazendo tolerância àquele volume de treino, o treinamento psíquico, né? Também vai gerando essa tolerância a suportar dor, a suportar o cansaço, né? Então, eu acho que dentro do treinamento contínuo, principalmente quando a gente pensa nos esportes cíclicos, né, que tem mais longa duração, passa a ser um conceito bem importante. Outra coisa, né, que eu acho que eu fecho, assim, que a gente traz muito isso para o esporte, né, para o esporte cíclico, né? Então, a gente, na nossa cabeça, vem muito forte um ciclismo, o corredor, o maratonista. Mas também tem a questão, né, quando a gente pensa na resistência muscular, né? Então, assim, resistência mais geral tem a ver com o envolvimento de grandes grupos musculares, né? Então, assim, envolve um maior número de grupos musculares e uma resistência mais local está relacionada a um volume de músculos menores envolvidos nessas ações, né? Então, pensando lá no exemplo que foi trazido nas aulas anteriores, lá de repente do atleta de luta, né, que precisa desempenhar, fazer 20 chutes, né, 30 chutes com uma determinada perna ou com ambas as pernas, né, ele também vai precisar de uma resistência muscular localizada, né? Então, assim, tu parte também nesse princípio da resistência de grandes grupos musculares vão gerar respostas mais centrais, né, e resistências mais específicas vão gerar respostas, né, mais localizadas e mais específicas, mais periféricas também. Acho que dentro do conceito da aula, eu acho que eu fecho aqui. Eu vou fazer alguns comentários, lembrando que a gente tem que ser curto aí, porque a Nanda tem essa segunda parte, né? Também, parabéns para o grupo ali, eu vi que a Ruane apresentou melhor, assim, né? O segundo já estava ruim mesmo. E tem uma coisa, assim, eu consegui entender, talvez porque eu estava direto no computador, e foi, acho que, a primeira vez que aconteceu, e isso acontece, eu esperava que acontecesse mais até, mas acho que nos 3, 4 semestres que eu estou trabalhando, assim, nesse modo, e é o segundo semestre que a gente faz essa aula invertida, é a primeira vez que um aluno foge do tema de uma forma mais gritante, assim. Então, por exemplo, apareceu ali quando se colocou trabalhos intervalados, o aluno começou a dar exemplos de estudos com supino, etc. O que acontece? Quando a gente trabalha lá na força, a gente vai ver que a gente pode trabalhar com resistência de força. E isso tem uma característica de quê? É um meio caminho entre força e resistência. Isso a gente tem que ir aprendendo. Hoje nós estamos no foco da resistência. Claro, tem treinos muito intensos que vão se aproximar da força também, ou da velocidade ou da força, né? Mas mesmo assim, são campos bastante diferentes, assim, porque é a coisa que a Nanda falou de localizados e tal. Hoje, a aula de hoje era sobre exercícios gerais, assim, né? Claro, tem também aplicações de resistência local, é verdade, mas todos esses treinos de métodos contínuos, eles são especialmente para isso, tá? Pode ser que, mas eu já vi falar de uma vez num cara que fica meia hora fazendo bíceps. Se existe isso, é exceção. É muito estranho, inclusive, até vou dizer assim, mas não há o que não haja, né? Eu aprendi com um amigo meu, mas não está no grupo dos métodos contínuos, tá? Os métodos contínuos intervalados também, ou mais intensos, os intensivos, desculpa, não era nem intervalados, porque o intervalado é na aula próximas, né? Mas os intensivos que o aluno estava tratando são outras coisas. O que é a diferença ali? A Nanda colocou, segundo limiar. Aí, enquanto a Nanda ia falando, eu ia achando um slide e não estava encontrando. Eu tive que produzir, por isso que eu estava meio que me mexendo aqui. Eu vou tentar mostrar rápido, assim, mas eu não terminei de formatar ele, mas igual já falo com vocês aqui direto, né? Que é o seguinte, aqui é o moderado. Vocês estão vendo o que eu estou mostrando aqui? Não. Está editando. Tá, não, é isso mesmo. Aqui a gente faz ao vivo, né? Deixa eu clicar aqui fora, porque que ele não... O que eu fiz aqui eu mexi sem querer no mouse e eu não sei como voltar. Mas deve ser aqui. Não. Aqui no Zoom. Espera um pouquinho, gente, paciência. Bem por causa do tempo, aí as coisas não acontecem, né? Bom, já dá para ver um pouquinho, né?
Olha só, pessoal, o que a Nanda comentou ali, eu queria só dar uma confirmada com vocês, que eu acho assim, ó, de novo, nós temos que avaliar as coisas, nós não podemos ficar na avaliação Apache, mas mesmo assim, o treinador que está na beira da pista, ele vai fazer um olhar sobre as coisas e ele tem que entender coisas de fisiologia que ele possa aplicar. Uma delas, muito básica, é um conhecimento que entre os caras que treinam resistência tem, e às vezes tem essa coisa, não, mas é coisa do prático, é muito teórico, Não, as duas coisas são importantes. O cara está na beira da pista, quando eu estou num regime moderado de intensidade, que vocês aprenderam lá na fisiologia, que a professora Nanda falou, que está ligado ao que a gente viu hoje, método contínuo extensivo, mais próximo do primeiro limiar ventilatório, esse ritmo, essa linha verde aqui a curva é do consumo de oxigênio nessa intensidade moderada, que seria abaixo do primeiro limiar ventilatório. Nesse ritmo, uma coisa prática do aluno é o aluno poder conversar, fofoquear, inclusive. Se tu bota dois caras para correr, dá problema, porque eles começam a contar a história um para o outro e daqui a pouco um está fazendo o ritmo fora do seu outro ritmo, né? Mas é um ritmo que dá, né? Muitas vezes se faz em caminhada com os mais pangarezinhos, porque não tem jeito, o cara começa a correr, já sofre. Então ele caminha num ritmo bom ali, moderado, e consegue conversar. Quando a gente passa para o contínuo intensivo, ali já começa a dar problema. Ele consegue falar palavras, mas ele não consegue conversar calmamente, porque aparece a falta de fôlego, porque a frequência respiratória, né, o volume expiratório tá aumentado, tá? Então, isso é uma diferença básica que a gente tem que ligar. Isso é o domínio pesado e vamos colocar assim, os contínuos intensivos estão por ali. Tá? A gente consegue dar um volumezinho, a gente muitas vezes chama isso de ritmo de limiar também, né? E ele é um intensivo, tu consegue fazer por vários minutos, só que nesse ritmo. Então, a aula de hoje é dividida nessas duas coisas que os alunos colocaram, mas vamos trazer para esse mundo prático também. Além disso, tem duas respostas fisiológicas que eu quero que vocês lembrem. Tá? Quando a gente está no moderado, né, o que acontece? Concentração de lactato não aumenta, então eu posso mudar um pouquinho a intensidade ali no moderado, mas não tem uma presença importante, pode ter até produção, mas tem a remoção também, então a concentração é zero, ou níveis basais nunca é zero, né? Mas sempre ali perto dos níveis basais não há concentração de modo importante. Só que o que acontece? Quando vai para o pesado, né, quando tu passa do primeiro limiar e tu vai trabalhar ali entre primeiro e segundo, aí acontece o seguinte, o consumo de oxigênio começa a ter um componente lento, que é essa coisa cinza aqui. Tá? Isso aqui já começa a mostrar que a intensidade ela é um pouco tempo dependente nesse ritmo. Aqui eu já estou falando do contínuo intensivo. Tá? É aquele que eu não consigo mais fofoquear, não consigo ali bater papo com o cara do lado. Ok, nesse dali eu tenho esse componente lento, né, que é toda uma história fisiológica dos mecanismos ligado a isso. Por exemplo, eu estava preparando um projeto aqui, onde a gente vê que esse componente lento é mais forte, por exemplo, uma coisa interessante para a Nanda, na inclinação. Quando os caras estão no mesmo regime metabólico, no mesmo percentual, no meio ali entre o segundo e o primeiro limiar, né, nesse domínio pesado, né, ou heavy em inglês, que eu não consegui arrumar embaixo, né, tu tens o componente lento. Mas o lactato, ele aumenta, mas nessa intensidade ainda ele estabiliza. Tá? Ele estabiliza, ou seja, o lactato por si não explica esse componente lento. Tem outras coisas, tipo de fibra, cansaço, fadiga respiratória, tem várias hipóteses para isso. E o que acontece, gente? Aí depois, quando tu passa do segundo limiar para o ritmo de VO2 severo, que a gente nem falou aqui e não se faz nem o contínuo, mas só por curiosidade para vocês, aí tu não tem mais estabilidade em nada. O lactato vai aumentando o tempo dependente e o VO2 também. Tem um alto grau ali do componente lento, digamos. Né? E aí tem isso aqui. Mas o que nos interessa mais é o amarelo e o verde, tá? Em termos de lactato e em termos de consumo de oxigênio. O consumo de oxigênio aumenta nos dois, só que a diferença é que no intensivo tu tens ali o componente lento do oxigênio, que significa o seguinte, aqui é o componente rápido, o amarelo inicial, né? E depois tem um componente lento, que é tempo dependente, né? Nessa intensidade, que não tem no moderado. Tá? Enquanto que o lactato é zerado no extensivo, né? No regime moderado,
né? E ele é dependente da intensidade, mas estabilizado, né? Tu aumenta um pouco a intensidade, a concentração vai aumentar, mas estabiliza, né? Ou seja, tem uma concentração, né? Mas há um certo equilíbrio dinâmico da produção e remoção de lactato, resumindo um pouco a coisa. Tá? Só para a gente ligar com umas coisas de fisiologia, gente, ligada ao mundo do treino real para vocês, para esses treinos contínuos. Tá? Eu já me passei aqui um pouquinho do tempo. A Nanda falou da força mental, né? E da importância. A última mensagem que eu queria dar, tem muita moda sobre os HIITs, né? Às vezes usados um pouco pensados como aspirina. Para o mundo do treinamento de corredores, e em geral de resistência, é errado imaginar que um treino só possa ser em HIIT. Já resumindo, eu estou falando uma barbaridade mesmo, mas já para fazer o... Tá? Os bons métodos, até hoje, assim, os consensos sobre as decisões de quanto de treino e tal, vai ser tudo uma história longa, que a Nanda já falou, depende da prova, depende do aluno, etc. Mas, assim, ó, gente, ainda a variabilidade desses métodos é muito importante. Tá? E a carga de treinos contínuos, sejam extensivos ou intensivos, continuam sendo importantes. Há que se ter um bom volume, mesmo para caras mais pangarezinho, voltado para a saúde, e quando a gente pensa em alto nível. Pode variar depois ali no meio, entre uma coisa e outra, mas a mensagem geral é essa. Tem que ter esses métodos, e inclusive é muito legal. A Nanda falou uma coisa da saúde que é super importante. O aluno que treina nos métodos contínuos, ele também desenvolve uma capacidade de concentração, que é um elemento chave dos treinos de resistência, né? O César aí já fez maratona, está aí, sabe do que se trata. Existem os limites mentais também, que a gente tem ali das provas, né? De 1 hora, 2 horas, 3 horas. Tudo isso é algo treinável e algo que se tem que ter claro. Embora a gente ainda não saiba como manipular essas questões mentais em detalhe, mas a gente sabe que tem que vencer isso, tem que fazer o aluno aprender a entrar em ritmo de cruzeiro, né? Entrar em ritmos longos, etc. Ainda que não se saiba tudo, mas um pouco do endócrino explica tudo isso, né? Que é aquela coisa que parece que encaixa ritmos. Tudo isso se aprende e a gente tem que ir conversando com o aluno para entender quando é que ele está aprendendo isso e em que ritmos ele está fazendo isso. Os paces, né, disso. Tá? E aí eu fecho por aqui, que já falei demais. Tem um monte de coisa interessante aí que a Nanda vai nos contar agora no próximo capítulo. Barulhão dessa cadeira. Vou botar no mudo aqui. Só para fechar um pouquinho sobre esse tópico do seminário, alguém ficou com alguma dúvida? Alguém tem algum questionamento? Então tá, vamos então passar para o próximo passo. Então, hoje a ideia é a gente estar conversando um pouquinho sobre um assunto um pouco mais específico, né? A gente foge um pouco desse contexto da nossa do treinamento, mas não deixam de ser estratégias, né, que estão vinculadas ao esporte, ao exercício, né, e à aplicação das coisas. E então eu vou estar compartilhando com vocês, tá? Só um pouquinho. Bom, então vou começar, né? Então, só colocando que vocês, qualquer dúvida, vocês abram o microfone, perguntem, interrompam, né? Então, se sintam à vontade para que isso, né, não seja só um monólogo, né? E possa se fazer disso um bate-papo, uma coisa um pouco mais descontraída, né? Para a gente estar aqui, né, numa fase de aprendizagem, né? E aí eu acho que essas trocas, né, de experiências acabam enriquecendo tanto para mim quanto para vocês. Então, a gente já está aqui desde o dia 18 de janeiro, né? Vocês já me conhecem, então eu sou a professora doutoranda Nanda Silveira. E hoje eu vou falar um pouquinho sobre a variabilidade da frequência cardíaca.
Antes de começar propriamente sobre o assunto, eu vou falar um pouquinho de mim e vamos entender como é que surgiu, então, essa variabilidade, né, na minha vida e dentro da minha linha de pesquisa. Então, eu sou formada, então, em Educação Física pela Universidade Federal do Sul, há alguns anos atrás, né? Então, lá numa aula de Fisiologia do Exercício, né, com o professor Cruel, sempre durante as aulas de Fisiologia do Exercício, todos os semestres, isso é uma característica, alguém vai lá falar, né? Falar do grupo, nos contar um pouquinho sobre, né, a importância de fazer parte, né, de um grupo de pesquisa, de extensão, de quanto isso enriquece a formação acadêmica, né? Seja para um âmbito profissional, ou seja, né, para depois seguir uma carreira, né, mais acadêmica, seguindo a linha. E aí, quem foi na minha disciplina? Esse que vos fala, né, professor Leonardo Tartaruga, junto com uma grande amiga, a Carla Rosana. Então, eles foram lá, nos explicaram, contaram um pouquinho, né, de brilho o olho, né, ver aquele pesquisador, uau, um dia eu vou ser assim. E aí, nisso, né, o grupo de pesquisa e atividades aquáticas e terrestres surgiu na minha vida, e aí, eu digo, foi um divisor de águas, né? Eu entrei como bolsista de extensão, então, na época, os projetos eram de hidroginástica, jogging, aquático e natação. E aí, querendo ou não, a gente era, né, de forma por livre, espancada vontade também, né, entrando nas linhas de pesquisa e entrando nessa questão também de mais leitura, né, de pesquisa científica e da área mais acadêmica. Eu formei, né, comecei a trabalhar na prática, eu sou personal desde então, trabalhei uma época no SESC, fui efetivada, coordenadora da Academia de São Leopoldo, mas me afastei, ficou uma rotina muito pesada, fiquei só com o personal, até hoje eu trabalho como personal. Nesse processo, estudar sempre foi uma coisa que eu gostei muito, né? Então, eu fiz 2 especializações, uma em Fisiologia do Exercício na URGS, né, que é coordenada pelo professor Álvaro, sugiro para vocês, é ótima, e também uma especialização na PUC em Ciência da Saúde e do Esporte. A vida, né, seguiu acontecendo nesse processo, né, eu tive, então, 2 filhos, né, em 2011, né, nasceu o Gabriel, em 2012 nasceu a Manuela, né, meus presentes aí, que estão até hoje me acompanhando, mãe, para de estudar, mãe, vem aqui, e assim vai, mas a gente vai administrando. O grupo de pesquisa, a vontade, né, de voltar, de retornar à área acadêmica, de fazer um mestrado, sempre esteve presente, né? A vida levou a outros rumos, mas a iniciação científica lá te deixa uma marca muito forte. E eu encontrei, então, o professor Cruel em um determinado momento, e ele me convidou a retornar ao grupo de pesquisas, então eu voltei em 2015 como ouvinte, em 2016 ingressei no mestrado, na qual concluí em 2018, em 2018 eu já ingressei no doutorado. Como a gente estava falando ali um pouquinho antes, né, eu sou uma corredora, né? Comecei nas provas de rua de Porto Alegre, e aí depois, em 2015, fui apresentado, então, ao circuito Trilhas e Montanhas, e hoje eu sou uma corredora de trilhas. No mundo da corrida e também na própria área do trabalho, né, recuperação sempre foi algo que me instigou, né? A gente vê no mundo do corredor aquele corredor que não para, né? Aquele corredor que só quer correr. Ele acha que ele tem que correr, quanto mais ele correr, melhor ele corre. Ele não descansa, ele treina de manhã, de tarde, de noite. Aí ele recupera quando ele se lesiona. E quando tu vai numa prova, o que tu mais encontra é alguém te dizendo: eu tô com a panturrilha, meu joelho está estourado, meu quadril não aguenta mais, tomei anti-inflamatório, mas vamos lá, vamos embora. Então, assim, isso sempre foi uma pergunta, né? Isso me gerou muitas, assim, eu sempre, poxa, sabe, e entender esses períodos de recuperação, né, sempre foi algo que eu me questionava, né, então foi baseado, então, nesse propósito de estudo que eu vim com o meu projeto, né, para estudar no mestrado. Numa primeira instância, o objetivo era falar sobre corrida, sobre períodos de recuperação após provas de longa duração, então a ideia era estar entendendo, após uma maratona, quanto tempo tu precisaria para um corredor amador para ele retornar ao ritmo de corrida em nível de segurança. E a ideia era entrar, então, com avaliações de interleucinas, né, marcadores anti-inflamatórios, pró-inflamatórios. E a ideia era que esses corredores, após uma maratona, ficassem parados ali entre 1 e 2 semanas, para a gente estar entendendo esse comportamento. O Cruel logo, né, me disse: Nanda, corredor não para de correr, esses corredores não vão fazer o que tu quer, e esquece, né? Então, vamos ter que pensar numa outra estratégia.
Já no mestrado, então, me deparei então com essa grande figura, né, o professor Guilherme Pereira Berriel. Na época, ele era preparador físico do vôlei canoas. Hoje ele é preparador físico novamente, ele já teve um período fora, trabalhou na Polônia, e ele é preparador físico também da seleção sub-19 de voleibol. Com esse contato do Berriel e com esses atletas de alto rendimento, então, vamos dizer assim, possíveis, né, da gente estar avaliando e estar entendendo esses períodos de recuperação, passou a ser, então, o que a gente começou a delinear, então, como o trabalho, então, do meu mestrado. Mas, para isso, né, nós precisávamos de ferramentas que fossem acessíveis, né, pensando numa aplicação prática, né? Então, eu precisava que fossem acessíveis, fáceis de utilizar, né? Então, que quando a gente vai pensar que eu quero entender e eu quero aplicar depois na prática, não quero estudar algo que vai ficar fechado numa caixinha lá, escondida para o resto do mundo, né? Então, assim, a ideia era que fosse algo aplicável. Fácil de utilizar, né? Então, que se eu tirar da minha pesquisa e levar para uma equipe esportiva, de repente a preparação física vai dizer, poxa, legal, isso dá certo, isso funciona, isso é plausível de ser feito e executado. Capaz, então, de ser aplicado pelas equipes esportivas e também de baixo custo. Então, surgiu, né, o meu projeto de mestrado, que é entender o desempenho de saltos em atletas de voleibol durante os jogos, e como, né, esse efeito, né, dos saltos, do desempenho de salto, altura de salto, volume de salto que esses atletas desempenhavam durante os jogos, ia interferir em variáveis psicométricas e na variabilidade da frequência cardíaca, para entender como esses atletas, após o período de recuperação, iriam estar chegando para esse primeiro dia de treino, né? E então eu ia estar entendendo, né, através dessas variáveis, né, ali que era a percepção de esforço, percepção de recuperação e a variabilidade, né, se esse atleta, após um volume de jogo, ele ia para esse primeiro dia de treino, tempo estabelecido pela comissão técnica e, claro, pelo próprio calendário esportivo, né, se ele vinha recuperado ou se eu tinha que fazer ajustes nessa carga de treino no momento, né, que esse atleta se reapresentava ao time. Foram avaliados, então, 12 jogos e 12 primeiros treinos. Então, a gente teve 6 jogos fora de casa e 6 jogos dentro de casa. Na variabilidade da frequência cardíaca, foi uma variável que eu não estava, né, em princípio, pensando em avaliar, como eu falei lá, a ideia inicial era as interleucinas, né, os marcadores anti-inflamatórios pró-inflamatórios, e eu tive que começar a me inteirar, então, dessa ferramenta, da literatura, né, que trazia. O professor Fábio Nakamura, eu acho que é o maior estudioso, né, da variabilidade da frequência cardíaca hoje no Brasil, né, então, assim, muito, né, dos estudos deles, ele foi banca de mestrado do professor Berriel, e acessando, então, esses estudos do Nakamura, abriu um leque, né, além das buscas, das pesquisas nas bases de dados, né, um leque de artigos, né, mostrando já uma série de estudos feitos, então, com a variabilidade da frequência cardíaca, monitorando atletas, monitorando tempo de recuperação, né, entendendo associações entre indicadores mais subjetivos e a variabilidade da frequência cardíaca em várias modalidades esportivas e realmente se mostrou, né, tem se mostrado uma ferramenta interessante, né, para a gente estar utilizando para estar monitorando, então, esses períodos de recuperação e aí conseguir fazer ajustes, né, nessas cargas de treino e estar entendendo, né, como cada atleta se comporta de forma individual, como a gente sabe, posições em quadra vão ter exigências diferentes, o que pode ter diferentes em períodos de recuperação, então toda essa compreensão, né, da parte micro à parte macro, né, quando a gente pensa numa modalidade esportiva. Então, vamos chegar um pouquinho sobre a variabilidade da frequência cardíaca, isso foi, né, só uma introdução. O que é, né, então, a variabilidade da frequência cardíaca? Ela pode ser definida, então, como a quantidade de flutuações no ritmo ou na frequência cardíaca quando a gente vai comparar, né, ao ritmo cardíaco médio. Eu sei, aqui parece, assim, complexo, a gente vai esmiuçando um pouco mais e vocês vão entendendo um pouco melhor esse conceito, né, e como que a gente avalia, e aí o que está por trás, então. O nosso coração, ele tem a capacidade de gerar o seu próprio sinal elétrico, né, através do nó do sino atrial. Mas ele não é só essa capacidade de gerar o ritmo elétrico que regula, né, a frequência cardíaca.
ele sofre uma regulação autonômica através do sistema nervoso autônomo, seja o sistema simpático ou parasimpático. Já peço desculpas aqui que ficou um I a mais. Dessa forma, né, esses ajustes, né, autônomos, né, que vão interferir no coração, é saudável e é importante, porque faz com que o nosso corpo se adapte, então, a uma série de estímulos que a gente está constantemente recebendo, sejam eles estímulos ambientais ou estímulos fisiológicos. Mas quais são esses estímulos, né, que vão gerar essas alterações, né, que vão trazer essas respostas do sistema nervoso autônomo no nosso ritmo cardíaco? Respiração, exercício físico, estresse mental, físico, alterações hemodinâmicas, metabólicas, alterações no sono, mudanças de posição, o ortotastismo, então, de uma posição supina para uma posição de pé, o corpo tem que fazer ajustes rápidos, né? Então, esse ritmo, esse ajuste está relacionado ao sistema nervoso autônomo. E também desordens, né, induzidas por doenças. Se a gente for lá fazer uma recapitulação lá da nossa fisiologia, né? Então, essa divisão dos ramos simpático e parasimpático do nosso sistema nervoso autônomo, quando a gente traz, né, ele vai ter uma relação com vários órgãos, mas quando a gente vai olhar, né, específico para a questão do coração, o sistema parasimpático, então, ele vai trazer uma redução dos batimentos cardíacos, enquanto o sistema simpático, ele vai levar, então, uma aceleração desses batimentos cardíacos. No nosso organismo, o sistema simpático e parasimpático, ele atuam como uma gangorra. Então, assim, eles estão sempre numa situação de predominância, ora um, ora o outro. Enquanto nós temos um sistema parasimpático, né, atuando sobre situações de repouso, de recuperação, diminuição de frequência cardíaca, eu tenho um simpático onde prepara o indivíduo para o que a gente chama de luta e fuga, né? Então, é a hora que ele precisa reagir, seja situações de estresse físico, estresse emocional, então são respostas do corpo frente a esses estímulos externos, né, que levam o indivíduo, então, essa situação aqui de ação, né, então é uma situação onde ele está entrando em ação. Dessa forma, né, esses dois ramos do sistema nervoso autônomo, o sistema simpático e parasimpático, eles vão estar atuando diretamente, então, nesse ritmo cardíaco, seja na frequência cardíaca, e seja na variabilidade da frequência cardíaca. Interrompam, tá? O método padrão ouro para estar avaliando a variabilidade da frequência cardíaca é através do eletrocardiograma. Então, o eletrocardiograma vai nos fornecer, né, um gráfico com esse sinal elétrico cardíaco no decorrer de um período de tempo que foi feita essa avaliação. Mas novas ferramentas surgiram no mercado, como os cardiofrequencímetros, hoje possíveis de estar se avaliando, né, esse mesmo, né, ritmo elétrico que o eletrocardiograma nos dá, de maneira muito mais acessível. Então, acessível ao custo e à praticidade. Então, hoje, numa busca, essa imagem é de uma fita polar H7, que nós utilizamos no nosso mestrado, mas hoje ela já não é a linha de frente, vamos dizer, da linha da polar para avaliação da variabilidade. Hoje já é a fita H10. Hoje ela custa no entorno de R$400. Então, assim, ela não vem com relógio, né? Então, tu compra somente a fita. Então, é diferente, né? Tu tá pensando no custo, né, de tu ter um acesso a uma fita, um cardiofrequencímetro, do que é uma situação de um eletrocardiograma. A acurácia dos dados... Ananda, desculpa, mas é R$400 sem o relógio, mas tudo bem, mas para usar... Já vamos chegar no como usar, tá? Não, só para me dar o valor total, se o aluno quiser usar com um atleta, qual é o custo, assim, depois? A gente já vai chegar no aplicativo, o custo é só a fita. O custo é a fita. Não precisa do relógio, hoje, né? Ele manda... Não precisa do relógio, exatamente. Então. Tá. Obrigado. É no entorno, tá? Eu não vou fechar amarrado, mas é no entorno de 400. A acurácia dos dados. Então, nós precisávamos, né? Precisa, assim, ainda mais trazendo para uma questão de pesquisa científica, que esses meus dados sejam fidedignos, né? Então, não adianta eu ter um padrão ouro perfeito, né? E um método alternativo onde eu não tenho uma eficácia, né? Uma acurácia desses dados.
E a gente vai ver no próximo slide, que eu vou trazer um pouco disso, né, que é, sim, né, eficiente, que traz dados fidedignos. Dessa forma, né, através dessa facilidade de estar monitorando a variabilidade através da fita, né, se torna uma forma promissora de estar avaliando a variabilidade, né, em atividades praticadas em ambientes externos, né, e não em situações laboratoriais, ou então situações mais clínicas, né, mais de avaliações de doenças cardiometabólicas, né, situações de hospitais também, né, que muitas vezes são feitas. Esse estudo, então, ali, coordenado por Plius e colaboradores em 2017, ele buscou entender qual era essa correlação, então, entre esse método padrão ouro e essa fita polar, né, esse cardiofrequencímetro, e observem que ela é perfeita, né, se a gente não dizia perfeita, é quase perfeita. Então, quando a gente tem uma correlação, a correlação de 1 é uma correlação perfeita, a correlação de 0,99 a 1, né, é uma correlação perfeita. Então, estar utilizando, né, utilizando os dados da variabilidade através dessa coleta feita através desse cardiofrequencímetro, nos traz um dado fidedigno. Mas como que eu avalio? Fala. Essa fita, né, é parecida com aquela que os atletas usam no top? Os atletas de futebol, por exemplo? É que não são todos os monitores cardíacos que vão ser capazes de estar coletando a variabilidade da frequência cardíaca, tá, Gabriela? Para a coleta agora que nós fizemos no doutorado, a gente comprou as braçadeiras, aquelas, vocês devem ter visto, às vezes, em alguns jogos de futebol, alguns atletas também usando, também na marca Polar, a OH1, ela não é capaz de monitorar a variabilidade da frequência cardíaca. Então, eu não saberia te dizer se essa seria capaz de estar monitorando tanto a frequência cardíaca quanto a variabilidade. Na minha pesquisa, né, e aí, de certa forma, a gente está fazendo um pouco de propaganda, né, mas da marca Polar, as duas capazes de estar avaliando a variabilidade é a H7 e a H10, as outras não. Mas poderia ser. Então, assim, de repente, me é interessante estar monitorando a variabilidade da frequência cardíaca. Eu posso estar usando essa e estar coletando esses dados, tá? Então, o que eu preciso? Eu preciso, né? De nada, Gabriela. Podem perguntar e podem me interromper. Eu preciso de um telefone, seja um smartphone, um iPhone, né? E preciso, então, ter baixado um aplicativo lá no meu celular, Elite HRV. Ele não é o único aplicativo que tu pode linkar, tá? Para essa coleta e para essa análise de variabilidade, mas alguns estudos trabalham e mostraram o uso com ele e a gente resolveu não arriscar e trazer algo que a literatura já nos trazia, né? Como um consenso de algo que a gente podia confiar. Então, eu preciso lá estar com a minha fita, né? Acoplada lá na linha do peito e conectar essa fita ao meu telefone via Bluetooth. Automaticamente, esses meus dados vão estar linkados a esse aplicativo, na qual eu vou ter em tempo real ali a coleta, né? Vai deixando um gráfico, e no final, quando tu, né, dá o stop, já mostra ali alguns índices. Para uma utilização cotidiana, esse próprio índice que sai no aplicativo já é o suficiente. A gente vai ver que traz os principais índices ali, tanto no domínio do tempo quanto da frequência, que a gente já vai estar entendendo, os dados. Nós fizemos ainda um filtro, trazendo para um outro software, né, no computador e fazendo essa análise de forma um pouco mais complexa para o estudo do mestrado. Mas hoje, eu acho que hoje, se não me engano, o aplicativo ele nem permite mais que tu consiga baixar esses dados do aplicativo para uma outra leitura, no Cubius, né, que tu já pega esse próprio dado bruto que o aplicativo vai te dar, dos índices. Então, eu consigo avaliar, né, a variabilidade da frequência cardíaca em 2 domínios, né, que são os mais comuns. Existem outros, mas esses são os mais utilizados e os mais abordados, que é no domínio do tempo e no domínio da frequência. No domínio do tempo, vamos lembrar um pouquinho lá da nossa fisiologia do exercício, né? Então, eu tenho esse momento, né, da minha contração ventricular, da minha despolarização ventricular, eu tenho lá o meu sinal elétrico, né, que eu estou monitorando. Então, nesse momento da contração ventricular, eu tenho esse complexo QRS, né? Então, essa onda aqui que sobe um pouco mais, quando eu vou analisar um sinal elétrico, a gente chamaria de onda R, tá?
Eu só estou mostrando um pouquinho isso para que a gente dê continuidade aqui, para estar entendendo por que eu trouxe, né, essa primeira abordagem. Então, eu meço a variabilidade da frequência cardíaca entendendo como se comportam esses intervalos entre essas ondas R. Então, aqui, ó, vamos seguir o raciocínio, e nós vamos observar que eles não têm um comportamento, eles não são todos iguais. E é justamente essas flutuações, né, quando a gente vai entender o comportamento das flutuações, que são essas diferenças entre esses intervalos das ondas RRs, relacionados, né, ao meu ritmo médio de batimentos. Então, quando eu vou analisar no domínio do tempo, eu tenho elas, né, essas unidades, esses índices expressos em tempo, ou seja, milissegundos, que é o tempo que eu tenho entre uma onda R e a outra onda R, que a gente chama de intervalo RR, né? Então, mede cada intervalo RR normal num determinado período de tempo, que a gente vai ver que tem índices ali que trabalham em coletas de 5 minutos, a cada 5 minutos ele faz uma média, né? Uma análise. Tem outros que vão fazer do tempo total da minha coleta, e aí eu posso trabalhar com tempos mais curtos, tempos mais longos, e a gente vai ver. Através, então, desses intervalos RRs, a gente vai chegar, então, através de métodos estatísticos, média, desvio padrão, raiz quadrada de desvio padrão, vai se conseguir chegar, então, a esses índices, né, do domínio do tempo, que a variabilidade vai estar nos trazendo e que a gente vai estar interpretando. Os principais índices no domínio do tempo são esses, né? E a gente vai esmiuçar um pouquinho eles agora no decorrer. Eu diria que os principais são o índice SDNN, que é esse primeiro aqui, deixa eu ver onde é que está meu mouse, que eu já perdi, e o índice RMSSD, tá? E aí eu vou falar um pouquinho deles de forma um pouco mais específica. Então, os índices SDNN, SDANN, SDNNI, que é, então, o desvio padrão, né, de todos os intervalos RRs normais, né, o índice SDNN, avaliado num período de tempo, então eu posso ter feito uma coleta de 5 minutos, 2 minutos, 10 minutos, então ele vai ser o desvio padrão, né, daqueles intervalos que a gente mostrou anteriormente. Então, vamos entender aqui, eu tenho, ó, entre cada onda RR, em cada intervalo, eu vou ter um tempo aqui em milissegundos, o que vai me dar uma média, e através dessas médias eu vou conseguir, então, estar entendendo, né, qual o desvio padrão e vou estar chegando nesses índices. A diferença é que o SDNN vai avaliar o período inteiro que eu tive coletando, o SDANN vai avaliar isso de 5 em 5 minutos e depois ele vai fazer uma análise, então, o primeiro 5 minutos foi de um jeito, o segundo 5 minutos foi de outro, né, então ele vai trabalhar de forma um pouco mais, mostrando um pouquinho diferenças, né, e o SDNNI. Então, eles estão índices baseados na média, na medida dos intervalos RRs individualmente. Então, cada um, né, entendendo, então, esses desvios padrões. Mas, esses 3 índices, quando eu vou fazer uma interpretação, eu não consigo ter uma diferenciação, né? Se ele está... por que mudou? Por que reduziram esses índices? Ou por que aumentaram, né? Então, esses índices, eles avaliam a variabilidade de forma global. Eles representam tanto atividade simpática quanto parasimpática. Eu não consigo distinguir, né, se eu tiver uma redução ou um aumento desses meus índices, o que aconteceu? Se reduziu o tônus vagal, se aumentou a ativação simpática, então não me permite distinguir quando essas alterações são devidas ao aumento do tônus simpático ou à retirada do tônus vagal. Né? Então, tem ela como uma variabilidade da frequência cardíaca de forma global. Já os índices RMSSD e o logaritmo natural do índice RMSSD, e aí aqui eu saliento que ele é o mesmo índice, mas como apresentam-se normalmente desvios padrões muito altos para esses índices, quando a gente vai trabalhar com método estatístico, ele normalmente tende a ser um dado não normal, ou seja, né, se desvia excessivamente do valor da média.
e transformar, então, esse dado para um logaritmo, né? E quando vocês forem ler alguns artigos, vocês vão ver que a maior parte dos artigos não trata com o índice RMSSD, e sim trata com o logaritmo. Isso é uma transformada, né? De forma a tentar tratar esse dado como um dado normal, ou seja, que a maioria dos dados se concentrem no entorno do valor da média. E aí eu passo a ter, de repente, né, muitas vezes uma estatística mais robusta, né, mais até para publicações, né, passa a ser interessante. Esses intervalos, esses índices, eles não são mais obtidos, né, entendendo aquela diferença entre cada intervalo, né, entendendo as médias, os desvios padrões daquele volume de tempo que eu avaliei. Eles vão comparar, então, as diferenças entre um intervalo e o intervalo do lado. E qual foi essa diferença? Então, aqui foi 700 e aqui foi 740. Eu tive uma diferença de 40. Nesse outro, era 810 e foi para 800. Então, eu tenho uma diferença de menos 10. Então, eles são obtidos através dos intervalos RR adjacentes. Então, é a diferença entre um intervalo e o intervalado. Então, nessa análise que eu vou conseguir acessar, então, esses outros índices. Esses índices, eu já não tenho mais a variabilidade da frequência cardíaca de forma global, onde eu não conseguia distinguir entre simpático e parasimpático. Aqui, alterações nesses índices vão me refletir a atividade parasimpática. Ou seja, se eu tiver uma redução na variabilidade da frequência cardíaca, eu vou ter uma retirada do meu tônus vagal. Enquanto eu tiver um aumento, né, da variabilidade da frequência cardíaca, eu vou ter um aumento nesse tônus vagal. Muitos estudos trazem somente o RMSSD, porque ele, a gente vai ver, ele é o mais utilizado para avaliar e monitorar atletas, principalmente porque ele não requer de tempos muito longos de avaliação, de coleta, né? Então, isso traz uma aplicação prática muito fácil. No meu mestrado, eu avaliei o SDNN, que representava essa variabilidade da frequência cardíaca de forma mais global, e esse, né, o RMSSD, que traz, né, a ativação mais simpática. Eu acho interessante essa estratégia, porque quando tu tiver alteração num e não tiver alteração no outro, tu consegue fazer uma interpretação um pouco mais refinada. Porque se tu tiver uma mudança na atividade parasimpática e não tiver nela de forma global, eu vou conseguir estar entendendo se eu tive alguma mudança, então, numa resposta mais simpática. Então, de certa forma, né, então, assim, quase como um fechamento dessa parte inicial, né, uma alta variabilidade da frequência cardíaca, ela vai mostrar, então, um sinal de boa adaptação do indivíduo, né, na qual ele é um indivíduo saudável, que vai ter mecanismos autonômicos e eficientes. Lembra lá daqueles primeiros slides lá que a gente falou dessa habilidade do coração de se adaptar a essa série de estímulos que a gente está constantemente recebendo, de excitação, de inibição, né? Então, esse ajuste fino, né? Então, quando a gente vê uma alta variabilidade da frequência cardíaca, mostra, né, um sinal de boa adaptação. O meu organismo vai conseguir responder de forma eficiente a essas séries de agentes estressores, né, e de alterações que a gente está constantemente recebendo. Aqui nós vamos ver 3 imagens, né? Então a gente pode ver que aqui os intervalos entre essas ondas R's são grandes, né? São largos. Então aqui provavelmente o sujeito apresente uma alta variabilidade da frequência cardíaca. Inversamente, né, uma baixa variabilidade da frequência cardíaca pode ser um indicador de adaptações anormais, né, insuficiente do sistema nervoso autônomo para estar se ajustando a essa série, né, de estímulos que a gente está recebendo. Pode indicar a presença de um mau funcionamento fisiológico do indivíduo. E aí a gente vai para essa figurinha aqui de cima, onde a gente observa, né, que esses intervalos, né, essas diferenças aqui, né, esse tempo entre os intervalos RRs é um tempo pequeno, no decorrer de um tempo. Bordon, em 2017, e colaboradores, eles trazem algo que eu acho que a gente também tem que ressaltar, né? Que a gente não pode partir também de uma única avaliação, de um único dado de avaliação para tirar todas as conclusões, né? Então, assim, quando a gente avalia atletas
respostas às cargas de treino, fadiga, recuperação, está trazendo ferramentas tanto objetivas quanto subjetivas, mostram ser, vamos dizer assim, a melhor estratégia, né? Então, eu avaliei a variabilidade da frequência cardíaca, eu só avalio a variabilidade da frequência cardíaca e eu tiro todas as minhas conclusões baseadas na variabilidade da frequência cardíaca. A gente tem que ter um pouco de cuidado nisso, né? Porque a gente vê que não é só o treino que vai gerar respostas na variabilidade da frequência cardíaca. A gente já viu lá alterações posturais, estresse, alterações hemodinâmicas. Então, assim, o sujeito teve um estresse em casa, e aí ele chegou para treinar contigo, ele vai estar com uma baixa variabilidade da frequência cardíaca, e eu vou pensar que o treino de ontem foi muito pesado e ele não está recuperado o suficiente. Tu até pode entender que talvez ele, por estar com a baixa variabilidade da frequência cardíaca, mesmo que não venha decorrente somente da carga de treino do dia anterior, ele provavelmente vai fadigar um pouco mais rápido hoje, eu vá fazer alguns ajustes na carga de treino. Mas tem que entender, né, que eu preciso desse olhar, talvez, né, e com certeza de uma forma um pouco mais ampla, né, um pouco mais completa, para também fazer ajustes, né, nessas minhas cargas de treino, nesses períodos de recuperação e treinamento. No domínio da frequência, aquela mesma resposta, né, que a gente vai ter lá, né, no meu gráfico do sinal elétrico, seja do eletrocardiograma, seja do meu cardiofrequencímetro, eu vou estar, então, mostrando aspectos, né, que estão relacionados à frequência, né, desse sinal elétrico. E ela é dividida prioritariamente, né, em baixa frequência, muito baixa frequência e frequência alta. Chama a atenção de que tanto a análise no domínio do tempo quanto no domínio da frequência, elas são expressão do mesmo fenômeno, né? Então, quando tu vai entender, esses índices, eles se correlacionam. Tu pode usar estratégias, né, de estar analisando no domínio da frequência ou no domínio do tempo, mas entendendo que eles conversam, porque eles estão avaliando a mesma coisa, né? Então, esses índices, né, que avaliam a variabilidade da frequência cardíaca de forma mais global, eles estão relacionados ou à potência total, aqui o SDNN, ou as mais baixas frequências, né? A ultra low frequency, ou a very low frequency, ou low frequency. Então, as baixas frequências, então, elas vão estar relacionadas com esses índices, né, da variabilidade da frequência cardíaca de forma mais global. Enquanto os índices que estão relacionados a alterações do nosso sistema mais parasimpático, eles estão relacionados à alta frequência. Uma das razões pela qual, no monitoramento de esportes, a maioria dos artigos não trazem análise da frequência, no domínio da frequência, é porque considera-se que seja ideal tempos de análises mais longos. Então, a gente vai ver que lá nos índices no domínio do tempo, eu posso partir de coletas para o índice RMSSD a partir de 10 segundos a 1 minuto, eu preciso, no mínimo, de 2 a 5 minutos para estar começando a analisar índices no domínio da frequência, né? Então, isso também é uma das razões, né, de aplicação prática, na qual o domínio do tempo, e principalmente o RMSSD, que é essa resposta do adjacente, e não do tempo total de coleta, passa a ser também o índice mais utilizado. Claro que no decorrer de toda a aula eu fui tratando muito numa questão mais do atleta, mas os primeiros estudos com a variabilidade da frequência cardíaca, eles estão relacionados à área clínica. Então, começou-se a entender que pacientes com doenças cardiometabólicas tinham alterações na variabilidade da frequência cardíaca. E os primeiros estudos foram com pacientes que tinham sofrido infarto no miocárdio. Então, eles começaram a monitorar a variabilidade da frequência cardíaca e viam que alterações, né, que reduções, poderia ser um preditor de morte súbita. Então, começou, né, a base dos estudos da variabilidade da frequência cardíaca não está nos atletas, e sim no paciente que apresenta essa comorbidade. Isso porque, né, doenças cardiometabólicas, né, elas estão associadas a alterações nesse sistema nervoso autônomo. Diabetes, dislipidemias, desde histórico, né, de doenças coronárias na família e infarto no miocárdio.
porque essas doenças, elas vão gerar uma alteração no ramo simpático do meu sistema nervoso autônomo, e isso gera uma resposta de aumento de frequência cardíaca. Então, é uma área onde eu também posso estar monitorando e estar entendendo, né, situações na qual as doenças, né, a área clínica pode estar alterando, né, e como o treinamento pode estar auxiliando em adaptações crônicas, de modo a estar ajudando a reverter esse quadro, né, enquanto a gente vai ver um pouquinho mais à frente, que o exercício físico, como adaptação crônica, tende a uma redução, então, dessa variabilidade da frequência cardíaca a níveis basais. Aqui, a gente vai observar, né, uma comparação entre estudos, né, que comparou indivíduos saudáveis com indivíduos que tinham sofrido já infarto no miocárdio, desde as variáveis no índice no domínio do tempo, quanto no domínio da frequência, e a gente vai aqui para os indivíduos saudáveis e para os indivíduos que tinham apresentado recentemente infarto no miocárdio, e onde observem que sempre o indivíduo saudável apresenta índices maiores, né, da variabilidade da frequência cardíaca, quando comparado, então, ao indivíduo, né, que tinha sofrido um infarto no miocárdio. Quando a gente vai falar, então, das respostas da variabilidade da frequência cardíaca frente ao exercício, é importante estar atento que ela vai gerar tanto as respostas agudas quanto as respostas crônicas, tá? Então, quando a gente vai pensar lá naquela resposta aguda, né? Então, eu fiz uma sessão de exercício, eu tive uma ativação do meu sistema simpático, e isso vai me levar a uma redução, né, da minha variabilidade da frequência cardíaca. Mas o que eu preciso, né? Quanto eu preciso, né, de intensidade, de volume, de duração para gerar uma alteração de forma aguda na minha variabilidade? A intensidade se mostra o principal fator de influência, então, nessa redução de forma aguda na variabilidade da frequência cardíaca. Exercícios de longa duração ou mais longa duração, intensidades mais baixas a moderadas, elas não vão repercutir de forma tão significativa em reduções nesses índices da variabilidade. Por essas respostas agudas, né, se faz sensível, né, tá monitorando a variabilidade, passa a ser uma estratégia interessante de estar entendendo as respostas às cargas de treino do atleta. Então, treinos mais intensos vão ter respostas agudas mais significativas. Treinos mais brandos, né, vão ter respostas, né, mais brandas também nessa redução da variabilidade da frequência cardíaca. Além disso, eu consigo entender se eu já conheço um padrão basal do meu atleta, do meu aluno, eu posso estar usando, né, como um índice de padrão de recuperação. Então, o meu aluno apresenta um padrão basal X. Ele faz uma sessão de atividade, uma sessão de exercício, uma sessão de treino. Ele apresenta uma redução na variabilidade da frequência cardíaca, porque é a resposta aguda normal e esperada. E ele volta para o dia seguinte e ele ainda não retornou para aquele padrão basal que eu espero, ele não recuperou completamente, né? Então, assim, claro, vou salientar de novo que eu não posso levar em consideração somente a carga de treino, que eu preciso estar usando, talvez, né? E foi o que a gente usou da percepção subjetiva de recuperação, para estar entendendo, né, esse monitoramento e essa complexidade que é o ser humano. Além disso, né, saindo então da resposta aguda, a resposta crônica ao exercício, principalmente exercícios de caráter mais aeróbico, vai me levar a uma adaptação, né, do aumento, então, da minha variabilidade da frequência cardíaca, ou seja, aquele meu sistema nervoso autônomo mais eficiente para estar se ajustando a essas alterações, né, cotidianas, frente ao exercício, frente aos estresses da vida, né, essas alterações. Quando a gente traz para o atleta, né, o RMSSD, seja ele ou seja o logaritmo natural, que, né, é o mesmo índice, né, parece ser o índice mais apropriado para estar monitorando atletas do domínio do tempo, principalmente pela questão que eu já coloquei dessa análise de curta duração, entre 10 segundos, a partir de 10 segundos, hoje já tem estudos que validam, que já é o suficiente para mim estar entendendo a repercussão sobre, né, alterações no meu sistema parasimpático através desse índice RMSSD. Então, ali entre 10 segundos a 1 minuto, eu já consigo ter um dado fidedigno. Quando a gente vai fazer uma comparação, então, do indivíduo treinado aerobicamente com o indivíduo não treinado
treinado, né? Então, aqui um sedentário, como a gente viu lá, né, do controle com o sujeito que tinha tido infarto no miocárdio, aqui o não treinado vai apresentar índices da variabilidade da frequência cardíaca menores do que os indivíduos treinados aerobicamente. E aí a gente vai para aquela resposta crônica, né, frente ao exercício. Então, seja na posição supina, seja na posição, né, de pé, os índices aqui do treinado aerobicamente, seja na média dos intervalos, seja no SDNN, seja no RMSSD, sempre vai ser maior quando compara, né, ao indivíduo controle, né, no caso, um indivíduo sedentário. E aí, só num fechamento, então, talvez, né, assim, buscando as principais informações, né, então, a variabilidade da frequência cardíaca, ela vai nos trazer uma resposta sobre esses mecanismos autonômicos, eficiência, né, que cada indivíduo vai ter desses mecanismos autonômicos. Caso eu encontre, né, muito baixos na variabilidade, isso pode ser um indicador de presença de mau funcionamento, o que vai me levar a buscar avaliações que complementem, né, e não simplesmente baseado no monitoramento eu vou sair, vamos dizer assim, criando estratégias, né, então eu preciso confirmar isso, se isso tem realmente fundamento, com outras avaliações complementares. Dessa forma, parece ser um bom indicador no padrão de recuperação, ferramentas sensíveis às cargas impostas aos atletas, mas lembrando também que é capaz de estar monitorando populações clínicas, de fácil aplicação, através do uso, né, então, dessas ferramentas mais acessíveis, que são os cardiofrequencímetros ou as fitas transmissoras. Muito obrigada. Muito legal. Dúvidas? Perguntas? Questionamentos? Só vou fazer um comentário rápido antes de abrir ali. Parabéns, Ananda, uma linha super atual, né, da área de treinamento, um monte de coisa interessante e até me esclareceu, né, algumas dúvidas, que eu sou ainda daquela época, né, daquelas primeiras análises lá com o Jorge Pinto Ribeiro, e era muito simplista e as coisas mudaram muito, assim, a gente tem que estar atento à literatura para sair daquele maniqueísmo do que existia antes do parasimpático, simpático, e era só de um jeito olhar a coisa, e não... agora está muito mais específico, é mais difícil, às vezes, de entender intuitivamente, mas, claro, a gente tem que saber quais são os melhores desfechos e usar. Na prática do treino é isso, né? E até me diz isso, qual seria um ou outro parâmetro que tu, como treinadora de corrida, usaria para o teu treino, assim, para essas questões de recuperação, né? Acho que tu até falou, mas só para fazer uma síntese ali, né? Eu ia chutar a abreviatura, vou chutar porque talvez eu erre. Eu acho que os índices ali, o RMSSD, que me traz essa resposta do parasimpático, e aí eu acho que eu consigo ter um entendimento, né? Porque se eu tenho uma retirada do tônus vagal, eu provavelmente não consegui chegar ao meu nível de recuperação ideal, né? Então, que a gente esperaria, né, como talvez o padrão ótimo para mim retornar, principalmente no dia de uma carga de treino um pouco mais alta, um volume de treino um pouco mais alto. Quando eu trago ali a questão do índice, de trabalhar com os dois índices, é porque daqui a pouco eu tenho uma manutenção, então, nesse meu tônus vagal, mas eu tenho uma redução lá no meu SDNN, que é simpático e parasimpático. Então, eu posso pensar que eu tive uma alteração no nível simpático. E se eu estiver avaliando só o índice, né, que mostra a resposta parasimpática e ele, por acaso, não sofreu uma alteração, eu acho que quando a gente pensa em pesquisa e trabalha com os dois, me traz uma complexidade de estar entendendo, talvez, fenômenos, porque, às vezes, eu não tenho uma característica de recuperação, né, num sentido, mas eu posso ter uma ansiedade pré-competitiva que pode me levar a uma alteração no meu sistema simpático, necessariamente sem uma alteração, uma retirada do meu tônus vagal, né? Então, porque eu estou numa resposta adrenérgica, então outros componentes que eu posso estar completando, vamos dizer assim, entendendo de forma mais robusta e mais completa essa questão. Mas, realmente, para monitorar a recuperação, eu acho que o índice RMSSD, né, que é a resposta do meu sistema parasimpático, passa a ser o mais interessante, né? Principalmente por essa questão dessa retirada do tônus vagal e pelo tempo de análise de curta duração. Legal. Perguntas, pessoal?
Eu vou perguntar e aí eu quero que vocês me respondam. Muito complexo, Lorenzo? Eu, eu achei bem complexo, mas achei interessante. É uma coisa para se pensar. Ainda estou absorvendo a informação, mas achei bem legal. Só a gente fica meio perdido, porque é a primeira vez que eu estou ouvindo esse conceito de variabilidade da frequência cardíaca e foi bastante informação, né? Bem dentro. Quando a gente monta uma aula assim a nível da graduação, né, a gente para alguns conhecimentos básicos, e aí eu vou me lembrar lá da minha fisiologia, e realmente não se esmiuça muito, né, o sistema nervoso autônomo na fisiologia do exercício. Talvez um pouco mais na fisiologia humana, né, mas realmente é algo que não se traz tanto, né, no nosso cotidiano. E eu concordo um pouco com o Lorenzo, acho que quando eu comecei a estudar, eu também me deparei com complexo, né? Eu acho que tem a sua complexidade, mas a gente vê que ao mesmo tempo que tem a complexidade, tem a capacidade de tão fácil aplicação e interpretação, né? Porque, claro, quando tu vai para uma análise que nem nós para o meu mestrado, que tu vai avaliar um grupo, que tu vai avaliar dados médios, né? Dados individuais, mas tem a sua complexidade. Mas quando tu pensa numa única pessoa, de repente um indivíduo que tu vai começando a monitorar, entender respostas, né? Isso começa a ficar mais claro, né? Ou em ti mesmo, ou num aluno. E aí tu vê que aquilo que parece altamente complexo tem uma aplicabilidade extremamente prática, né? E esse aplicativo, ele traz o dado real. Eu digo, tu planilha ali, vou chutar número, tá? Então, assim, ontem era 700 e hoje é 890 e hoje é 500, sabe? Não passa a não ser complexo. A complexidade está muito mais nas informações que vêm por trás, né? Que vêm pelos conceitos, né? Mas eu acho que são importantes, são vitais, tá? Entendendo o que está por trás daquele número. Mas na aplicação prática ele acaba sendo bem interessante. Muito legal. Bem, Joy, fiz umas anotações até depois para te passar, Nanda. Muito legal mesmo, gente. Mais dúvidas? Acho que só para complementar, né, o que a Nanda falou e o Lorenzo também comentou, para mim também foi difícil, né, que não é da minha área, sou um pesquisador, então é normal mesmo isso. E, claro, é bem essa questão, eu sempre digo assim, a gente tem que entender, usar a ciência, claro, das coisas principais que a Nanda terminou. Olha, quais são os desfechos e o que eles significam, né? Isso tem que colar que nem chiclete, isso é a primeira coisa. Olha, se tu usar o RMS, SSD, que eu já devo ter errado até a abreviatura, mas é aquele lá que a gente sabe, bom, aquele lá, quando alterar, atenção, porque eu vou cruzar com o meu olhar, com como é que esse aluno está, como é que está a percepção de recuperação dele, o treino em si, e vou fazer ajustes no treino. Ok. Né? Aí depois vem os aprofundamentos. De vez em quando, né, vou ler um pouquinho mais sobre isso, mas nessa ordem das coisas, a gente tem que cuidar, nós como profissionais, cuidar assim, porque às vezes, então eu vou entender tudo lá do SSD, aí tu entende a matemática, daqui a pouco chega no treino, esqueci de uma outra parte, esqueci daquela primeira mensagem lá, que aquilo tem que grudar, essa é a primeira, e depois a gente vai com paciência tentando estudar mais as coisas, mas lembrem disso, dá essa paciência para vocês mesmos. E aí a gente consegue usar a ciência, né? Tá? Com esse tempo, né, das coisas. Né? Isso é importante. Eu acho que é isso. Tem um monte de coisa legal. Outra mensagem que eu queria dar também, eu já ouvi, às vezes até de pesquisador que usa um pouco esses desfechos, às vezes vim com uma ideia assim, olha, a partir dali a gente consegue saber se o aluno está recuperado ou não. É uma informação a mais, como a Nanda falou, mas eles dizem tipo, olha, eu resolvo o meu problema da recuperação. Então, o que eu posso fazer? Eu posso começar a treinar sem periodizar. E aí que vem o perigo, né? Esses excessos dessas coisas, tá errado. De novo, o que a gente tem que fazer pensando assim na base da ciência e do treinamento físico, que não é só ciência, tem um pouco de arte, tem aquele jogo que a gente já falou. Nós temos que periodizar, nós temos que saber bem o que a gente quer para aquela semana, para aquele mês, para aquele ano, né?
talvez não de memória, mas tem que estar escrito em algum lugar para a gente ir lá olhar, saber para onde está indo, e essas ferramentas elas vão me dar ajustes. Olha, está pesado um pouco, vou mudar esse treino aqui, mas não quer dizer que vou esquecer minha periodização. Eu tenho que continuar ganhando coisas nesse mês, né? Ou não, olha, daqui a pouco faz 2 semanas que ele vem com esses problemas, pode vir um overheating ali não funcional. Então eu ajusto as cargas um pouco melhor, pensando de novo lá na periodização. Tá? O grande problema é que muito aluno, quando começa a usar esses equipamentos, começa, não, então viram, não adianta, gente, não existe mais periodização. Olha para o relógio e vê o que tu faz no próximo dia. Não é assim. Aí substitui o profissional, substitui tudo aquilo que a gente vem trabalhando e perde, e assim, gente, não adianta. O trabalho não sai bem feito, porque tu começa a fazer, é mais uma regrinha, é científica, mas não dá para fazer assim. Imagina, a cada dia eu vou ver o que dá para fazer. Aí daqui a pouco eu me canso de fazer. Não, eu tenho que ver quais são os objetivos do mês, o que vem depois, pensado ao longo do ano. E essa ferramenta é mais uma que vai me ajudar a potencializar os ganhos, por exemplo, do que a gente falou hoje, métodos contínuos, métodos de treinamento de resistência. Mas não só isso, né? A Nanda trabalha com vôlei, mas sempre lembrando disso, que tem que ter uma coisa pensada melhor para usar essa ferramenta e não substituir simplesmente. Dizer, agora não tem mais. Isso é uma mensagem importante. E eu até complemento essa fala do Tarta, né? Porque nesses índices, quando eu falei do logaritmo natural, que apresentam um desvio padrão muito grande, isso é uma característica, a análise mais aceita hoje é não uma única avaliação, e sim 3 avaliações semanais. Então, é como se fosse a resposta semanal, e não a resposta de um único dia. Então, é como se eu tivesse uma interpretação semanal, onde, no mínimo, eu precisaria ter 3 avaliações daquele aluno como sendo o padrão ouro, então, vamos dizer assim, para a gente estar entendendo e interpretando alterações ou modificações nesse índice. Porque aquela pode ter vindo decorrente, né, como a gente falou lá, do sistema do estresse que eu tive em casa, porque eu bati do carro no caminho, então essas coisas que também vão estar interferindo. Então, para mim entender aquilo algo que mudou e está relacionado à carga de treino, é essa avaliação semanal, né? Dessas, no mínimo, 3 avaliações semanais para mim estar chegando nesse dado médio. Faltou na aula. Eu queria falar uma coisa que agora com essa fala me abriu um pouco mais os olhos, que foi tipo essa questão da periodização, e aí junto com isso agora eu fiquei pensando que é um equipamento muito interessante claro, se tiver acessível, conseguir ter, porque vários treinos, às vezes o professor ele monta, sei lá, vamos pensar assim, funcional, crossfit, essas coisas. O professor monta uma periodização que é para aquela aula, então todos os alunos vão fazer a mesma coisa. Então acaba sendo interessante muito isso, porque daí tu vai conseguir ver que certos indivíduos não vão estar com uma recuperação legal. Então daí tu consegue pegar para aquele e dar uma modificada, uma trabalhada melhor. Daí entra mais ou menos naquele princípio da individualidade, sabe? Eu achei que daí tu consegue ir chegando num caminho ao qual vai conseguir ter ganhos muito melhor. Então eu acho que esquecer a periodização jamais, até porque a periodização ela vai te auxiliar a tu continuar sempre não decaindo, mas daí quando tu perceber que tu decaiu, tu vai ter essa ferramenta para te mostrar, aqui tu tá errando, então vamos modificar isso aqui. Boa. Ajustes, Exatamente. né? Ajustes, e eu acho que a gente vai tentar trazer um pouco nesses tópicos, né? Que, né, uma das aulas vai ser abordagens mais psicos, né? Testes mais psicofisiológicos, né? E que são ferramentas fáceis, que também, não só essa ferramenta, né? Mas inúmeras outras ferramentas que poderiam também estar te auxiliando nesse processo. Mas eu vou só fazer um adendo, né? Periodização igual para todo mundo já deu um problema, né? Claro que tu pode pensar, mas assim, mesmo que a organização seja a mesma, vai ter que ter ajuste, né? O ajuste da carga, o ajuste, mesmo que eu pense no mesmo ciclo de exercícios, eu vou pensar em ajuste de cargas, né, para buscar essa individualidade. Boa, isso aí, pensando em alunos que estão no mesmo nível, né? E quer ter ganhos semelhantes.
o princípio da individualidade diz, que é o que o Lorenzo comentou e a Nanda também, é isso, é que tu vai ter ajustes que são individuais, eles não vão andar do mesmo jeito. E aí essa ferramenta vai te garantir isso, né? Vai dizer, opa, tá um pouco pesado para esse. E é o que a gente falou, pode ser igual, os caras são gêmeos, eles não vão ter as mesmas, ao longo das semanas, não vão ter as mesmas adaptações. Então, isso é mais uma ferramenta aí para nos ajudar, bem boa, né? Então, professora, eu sei que está tarde, mas só também comentando sobre o assunto. Eu sempre tentei trabalhar com meu irmão, eu sempre treinei com meu irmão, né, que também foi aluno acho que deve ter sido aluno de vocês. E a gente treina junto há um bom tempo. E a gente, sempre que eu treino com ele, a gente tenta usar o mesmo método, né? E agora tá bem engraçado, porque ele é um pouco maior que eu e as cargas dele são tudo assim 10% maiores, né? E daí agora e claro, né, a gente vai treinando, testando as abordagens e já botando o empírico na situação, né? Agora a gente está numa semana de deload, né, que é um hábito que a gente adquiriu também, tanto dos programas de treino quanto da experiência própria, assim, de ter semanas de treino mais... Até para tu conseguir ter uma progressão linear, mas botar uma ondulatória ali, entendeu? Ter sabe, acaba funcionando como se tu estivesse fazendo os dois métodos ao mesmo tempo, né? Tanto linear quanto ondulatório. Aí, professor, é o que eu ia te comentar. Justamente o colega falou do CrossFit, eu tenho muitas turmas, né, de alunos. E quando eu estou dando treino, o que eu noto é assim, se tem uma turma hoje, tinha 2 guris que tinham mais ou menos a mesma força, assim. Então eu botei os dois agacham 100 quilos, eles conseguem fazer um agachamento de 100 quilos, que já é um agachamento difícil. Mas daí quando tem diferença de tamanho ou tipo muita diferença de força, já começa, né, a ter que ter planilhado todos os alunos, né? Por isso que tipo tu chega claro que é legal o CrossFit, eu já treinei, eu gosto muito de levantamento olímpico, né? Por isso que eu gosto de ir nas academias de CrossFit. Mas tu chega lá e tem um treino pronto que é igual para todo mundo, muda se tu é mulher ou homem. Ah, mas se for uma mulher de 80 quilos super forte, atleta de judô, a Mayra Aguiar, fazer o mesmo treino que treino feminino ali com a barra menor, com cargas menores, né? Então é sempre, sabe, tipo, tudo bem, né? Quando trabalha com turmas grandes, a gente vai ter limitações. Mas eu acho que nem tudo tá à venda, né? Nem tudo tá à venda e, tipo, um lugar que tu paga R$ 400 para ter uma possibilidade muito grande de se lesionar, eu sempre vou ter um olhar, assim, crítico. Tem um amigão meu que tem um box de CrossFit lá em Esteio, é show de bola, era o CrossFit Piratas, agora ele até não é mais do CrossFit, mas ele nunca levou a sério a metodologia do CrossFit. Ele era atleta olímpico de remo e ele tinha lá a marca do CrossFit, pagava pela marca, mas o cara periodizava o treino dos alunos, entendeu? Ele não fazia um WOD genérico, assim, para todo mundo. Tinha o WOD do dia, um treino de iniciante, assim, meio que um treino adaptativo ali, mas o treino de verdade, treinava mais de um mês lá e ficava, era um treino que tinha uma planilha, né? Tinha um planejamento. O cara era atleta de remo, foi colega do Marcelo Marcílio, cara, é o Macarrão, é um cara que foi ali do União, é um cara conhecido. Sim, o Macarrão, sim. Então, tipo, mesmo o cara, ele Eu pagava acho ali para ter que o nome CrossFit, mas ele não usava a abordagem do CrossFit na integralidade porque ele não acreditava. Concordo acho que com nós, ele, em parte. professores, né, que estamos em fase de formação, né, acho que o nosso papel também é transformar um pouco do mundo, né, e porque a gente vai continuar vendo uma série de locais que treinam sem prescrição e sem nenhuma organização, né, então eu acho que cabe a nós, né, novos professores, né, que estamos nos formando, que vamos ser inseridos no mercado, começar a mudar, né, essa abordagem. Exatamente, gente, exatamente. É isso aí. Tem que, um bom exemplo, né, gente, de, assim, ó, quando vem essas modas e tal, eu sou sempre equilibrado, né, a gente tem muita coisa para aprender sempre, né, porque o CrossFit, então, nem se fala, né, tem coisas muito legais, só que, de novo, vocês são profissionais de nível, vão se tornar, né, de graduação, vocês são universitários, né, já por base, já por filosofia, vocês não pode simplesmente substituir, ser um robozinho ali, repetindo um monte de coisa. Então, é isso. É ter essa criticidade dentro das experiências. E é legal, porque o Remo é uma escola de treinamento muito legal. Também tem algumas coisas meio antigas, mas em base, assim, é muito bom, é muito legal. Eu vivi até aquele mundo lá, muitos anos atrás,
E é muito legal. E aí é isso, tu tem experiência, tu tem teu conhecimento, tu tem que ir mudando. Ótimo. Bom. Guris, Tem um são aspecto 13 e que eu 23. admiro do... Tá, a gente tem que fechar, né? Agora Mas só que para me- concluir, professor, tem um aspecto que eu admiro um monte do CrossFit, na verdade, acho que é o ponto mais positivo, que eu sempre li os artigos do Thibodeau, que é um cara que escreve em inglês, e ele é bem crítico do CrossFit, é um cara que foi levantador de peso, mas ele tem um artigo bem interessante onde ele fala o que ele ficou impressionado, até foi com um praticante do CrossFit, a experiência que ele teve, essa que ele ficou bastante impressionado, e que eu acho que tem muito a ver na luta e no CrossFit, eu acho que é um aspecto positivo, que é levar o aluno mais próximo da falha mecânica. São modalidades que, até por certa grosseria, no caso da luta, também no CrossFit, aquele lance meio de motivacional, meio babacão, assim, mas ao mesmo tempo tem um aspecto positivo, né? Que é tu conseguir, tipo, levar o aluno a cargas próximas da falha, que são muito interessantes para o cara ter ganho, né? Tipo, claro, né? Tem o alto índice de lesão, mas eu acho que aí tem uma coisa para ser extraída, né? Tem uma coisa para ser extraída. Eu fico feliz de ver o pessoal treinando com peso livre, por exemplo, que é algo que eu treino há bastante tempo e, pô, há 6 anos, não, sei lá, 10 anos atrás, era coisa de maluco treinar com peso livre. Eu lembro que a gente treinava agachamento livre e o pessoal ficava olhando estranho já. E agora é super difundido, né? E esse é um exemplo. Há muitos, imagina, eu sou também lá no Remo, lá eu treinei, lá, nível bem baixo, mas a gente tinha os treinos, era com peso livre. Então, são coisas que a teoria do treinamento físico já sabe faz muito tempo. Só que aí vem modas que começam a reinventar coisas por causa, muitas vezes, do mau uso, né? Realmente de uma cultura errada em alguns lugares, né? E aí dá espaço para isso. Mas o bom é a gente estar atento para ir reaprendendo e reutilizando, mas em cima da teoria do treinamento. Essa dica. Profe, encerra aí. Parabéns, hein? Baita aula, muito legal. Tchau, pessoal. Bom descanso. Tchau.